Primeira coisa, abri o meu hub aqui, né, do Unity, aí eu venho em New, escolho a minha versão do Unity para iniciar um novo projeto, vou colocar aqui um 3D mesmo, aí eu dou um nome, né, para esse novo projeto, que vai ser... Geralmente eu uso nomes em inglês por padronização, mas aqui na aula eu vou usar em português para facilitar, né, já que é a língua do evento, né, sem acentos, tá, pessoal? Até pode usar acento, mas eu não vou usar acento, não. Linguagem de informática é sem acento mesmo. Então, o meu projeto termômetro, vou dar um create na minha pasta padrão. Como é a primeira vez que eu vou abrir o projeto, ele vai ficar um pouquinho lento. Mas já está abrindo, está criando os arquivos do projeto. E nesse projeto, pessoal, eu já vou lidar com scripts, ou seja, eu vou pôr alguns códigos, né? Aí vocês vão dizer, mas você ainda não mostrou o código, professor. Sim, se eu fosse fazer toda a introdução a código, a gente não conseguiria ver um exemplo prático. Então eu vou mostrando no exemplo como inserir os códigos, né? E depois, mesmo não dando tempo, vocês podem seguir conforme o exemplo. E também naquele link que eu passei para vocês dos mini cursos que eu estou fazendo, e que vou colocar esse também, lá já tem uma parte explicando sobre scripts. E se der tempo a gente vai fazer até o final da aula, tá? Bem, então já criei um novo projeto aqui, né? Eu tenho aqui, quando eu crio, ele vem com ele já abre aqui na pasta Assets uma pasta cenas, que está a minha sample scene, né, a cena de amostra, que é essa que está na minha tela. Eu posso fazer nela mesmo, nem preciso criar uma nova cena. Poderia criar, mas vamos fazer. Então veja só, o que a gente quer fazer aqui é uma aplicação bem simples, em que a gente tem um termômetro capaz de medir a temperatura de certos objetos, certo? Então primeiramente eu vou criar aqui um cubo na minha cena, e vou criar também uma esfera, tá? Um cubo e uma esfera, eles foram criados tudo junto ali no centro, né? Então eu dou um espaço aqui para eles. Eu vou criar um chão para facilitar só para facilitar a visualização, porque esse não vai ser um projeto que vai ter gravidade, né? Então, cadê? Vem em plano. Esse plano ele começa com esse tamanho. Se eu quiser, eu posso aumentar a escala do plano, né? Eu vou dar um reset nele, reset aqui, só para ele ficar centralizado. Ao invés de aumentar o tamanho dele, eu vou diminuir o tamanho dos meus objetos aqui. Por exemplo, o cubo eu vou colocar, porque imagina, é um cubo de 1 metro, né, pessoal? Eu vou colocar esse cubo como, vamos colocar para um tamanho mais realístico, 20 centímetros, né? 0,20, 0,20, 0,20. E a minha bolinha também. É uma escala nos 3 eixos de 0,20. É a escala de laboratório, né? Opa, só que eu selecionei o objeto errado. Ctrl Z para desfazer, né? Agora eu seleciono ali a esfera, certo? E coloco um tamanho adequado para ficar uma escala de laboratório. Tá, e agora eu aproximo a minha visão, né? Vem o meu cubo, reseto a posição dele para ele ficar bem central. Só que eu resetei tudo, ele resetou a escala também, né? Então tá bom. Alterei a escala aqui, aproximo minha visão. Não é necessário, mas eu vou colocar eu vou criar aqui materiais para colocar cor nesses objetos. Então, na minha aba Project, eu crio material. Vou chamar isso aqui de vermelho, né? Esse vermelho, aí eu seleciono a cor vermelha. Está muito escuro essa cor. Vamos pôr aqui mais claro, né? E coloco essa cor no meu objeto ali, tá? E também está muito escuro porque a iluminação da cena está ruim. Eu tenho uma aba Lighting aqui, que é o controle de luz. Deixa eu colocar autogerar a iluminação. Ele faz uma iluminação melhor da cena. Ele faz uma iluminação automática da cena, né? Pego o meu material aqui. Agora não precisa ser tão claro o material, certo? E vou criar um outro material. Para criar um outro material, poder criar, ou eu clico nesse aqui, que eu já tenho, aperto Ctrl e puxo. Aí ele faz automaticamente uma cópia. Ele criou vermelho 1, né? Eu vou chamar azul. E esse azul, vou colocar azul. E vou puxar ele para o cubo, de modo que o cubo fique azul, né? Então aí a cena já está mais visualizável, né? Numa visão de cima eu vou alinhar eles. Essa aqui é a minha luz,
Deixa eu tirar a minha luz daqui, porque ela está me atrapalhando. E tá bom. Volto para a isométrica. Tá. O que eu vou fazer agora é só alinhar. Eu quero um alinhamento deles, porque para facilitar a localização do meu sensor. Eu vou criar um sensor também, tá? Primeiramente, eu vou criar ele como um objeto primitivo. Quando a gente faz um projeto que a gente quer funcionalidade, a gente faz com objetos primitivos e depois a gente troca por modelos mais complexos. Então, no final, eu coloco um sensor mesmo. Mas agora, para representar um sensor de temperatura, né, eu vou simplesmente criar um objeto 3D aqui, do tipo, vai ser uma cápsula mesmo, tá? Não, vamos colocar um cilindro. Então, esse cilindro ficou enorme, né? Vamos diminuir a escala dele para ponto 20 também, né? Lembrando que eu falei que o cubo é 20 centímetros porque a escala dele é 1 metro. Agora, o cilindro, ele é ponto 20 da escala, mas lembrando que a altura dele não é 1 metro, né? Então, não vai dar exatamente 20 centímetros. Não tem problema. Ah, que tá aqui meu eixo. Tá, vou arrastar aqui próximo. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui nesse projeto? A ideia é o seguinte, que essa cápsula aqui seja um sensor, né? Deixa eu criar só mais um material aqui, que eu vou chamar de verde também, várias cores para a gente diferenciar os nossos objetos. Arrasto para cima do objeto, ele já fica daquela cor. E mais um, que eu vou chamar de marrom, para ser o nosso chão, né? Claro que o chão não precisa ser marrom, pode ser qualquer cor que a gente desejar, né? Ser um cinzinha e tal. Tá bom. Bem, eu quero o seguinte, pessoal, que esse objeto aqui, ele seja um sensor. Ou seja, quando eu aproximar ele de outro objeto, como se fosse um sensor daquele infravermelho que o pessoal está colocando no braço da gente no supermercado, né? O sensor digital de temperatura, ele mede a temperatura desse corpo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, atribuir uma temperatura para esses corpos, porque, por padrão, eles não têm temperatura, eles têm só aqueles componentes. Então, eu vou criar um código para definir uma temperatura para os corpos e um código para medir a temperatura daqueles corpos que foram definidos, certo? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer através de código, tá? Vou mostrando para vocês como fazer os códigos e depois a gente tem aulas específicas sobre isso também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, na minha aba cenas, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de scripts, tá? Não precisa criar essa pasta, mas eu crio por organização, tá? Então, nessa aba scripts, eu vou criar um script aqui chamado... para criar um script, eu clico o botão contrário e venho em C# Script. C# é a linguagem que a gente escreve código no Unity, tá? Então, ele aparece aqui um script para me digitar o nome, que eu vou chamar de autotemperatura. Ou seja, a temperatura do corpo, a própria temperatura. Por que eu não chamei simplesmente temperatura? Poderia. Eu chamei alto para dizer que é uma temperatura própria do corpo. Tá? Parece que o nome temperatura já é um nome que está definido internamente no Unity, então eu evito usar os nomes que ele já usa. Aí o que acontece? Eu criei um script e eu vou puxar esse script para esses dois objetos que vão ser medidos aqui, ó. Então eu puxo ele para cá e eu puxo ele para cá. Se eu selecionar o objeto agora, eu vou ver que aqui embaixo, ó, ele apareceu nos componentes dele um componente chamado autotemperatura. E o bloco a mesma coisa, autotemperatura. Então, vocês percebem que um script, na verdade, ele é um componente de um objeto. É assim que o Unity trabalha. Esse componente vai dar comportamentos para esse objeto, que no caso é ter uma temperatura. Isso é importante porque a gente pode, nós já vimos aqui vários componentes, mas a gente pode criar quantos a gente quiser e dar qualquer tipo de comportamento para esse objeto. Eu posso fazer ele ter movimento e ter temperatura, pode ter propriedades elétricas, enfim, tudo que a gente queira medir na física, ou na engenharia, ou na matemática, ou no nosso jogo, ou na nossa simulação, ok? Certo, pessoal? Então, da mesma forma que eu tenho os scripts padrões, a gente pode criar, da mesma forma que a gente tem os componentes padrões, a gente pode criar novos componentes, como eu estou fazendo aqui, com autotemperatura, né?
Bem, só que esse componente ele não faz nada, porque eu não programei para ele fazer nada. Então eu posso, agora eu vou editar ele. Eu posso editar ele dando um duplo clique aqui nele, ou dando um duplo clique aqui onde ele aparece no objeto, né? Então, eu dou um duplo clique. Ele vai abrir no meu Visual Studio. Enquanto ele vai abrindo, vocês perceberam que eu atrelei o mesmo script a dois objetos, né? Isso é perfeitamente possível. A gente faz o script uma vez, que define um comportamento, e atrela para vários objetos. Todos aqueles objetos vão ter o mesmo comportamento. Ou ainda, a gente pode ter vários scripts no mesmo objeto e dar vários tipos de comportamento para esse objeto. Então, tudo que eu quero aqui, ó, ele vem, quando a gente abre um script, ele vem com esse código já, que é um código já padrão da classe que ele deriva. Eu não vou me estender aqui muito em linguagem de programação, por causa do tempo do nosso minicurso, né? E vou deixar como exemplo, e tenho um vídeo lá que eu explico exatamente sobre scripts, o que significa cada linha dessa, tá? Lá no link que eu vou deixar para vocês. Por enquanto eu só vou dizer o seguinte, mostrar a funcionalidade. Eu vou criar uma variável para que cada objeto tenha uma temperatura própria. Eu vou escrever aqui o seguinte, public float, e vou dar um nome para essa temperatura. Como eu chamei autotemperatura, eu não posso usar o mesmo nome, mas eu posso usar, por exemplo, eu vou usar eu posso usar em minúsculo, porque aí ele não confunde, tá? Veja que o C Sharp ele é case sensitive. Aqui está o nome em maiúsculas, letras, e aqui a primeira está em minúsculo. Então, isso aqui para eles são coisas totalmente diferentes. E eu vou... então, esse comando, pessoal, ele vai dizer que existe uma variável autotemperatura, que é onde eu vou gravar um número. E que tipo de número é esse? É um número float, ou seja, é um número real, tá? Se eu colocasse, por exemplo, int, seria um número inteiro, mas temperatura vocês sabem que pode ser um número quebrado, né? Então eu vou colocar float. Quem sabe um pouquinho de informática, de programação, sabe que inteiros e reais em programação são números diferentes, porque o computador grava com diferentes números de bits, né? Então a gente tem que declarar como float. E o public, né? Ele é público, a gente pode alterar essa variável, pode ler ela no inspector. Eu posso deixar dessa forma, né? E ele vai começar com o valor 0. Então, eu vou salvar esse script, e quando eu volto para o meu unit, né, ele está atualizando, porque eu alterei o script, veja que quando eu seleciono a minha esfera aqui, ó, ali onde está o script autotemperatura, já apareceu autotemperatura, né, igual a 0. Então, como eu não coloquei valor, ele coloca 0. Se vocês notarem o nome, vocês estão vendo que ele colocou, apesar de eu ter definido minúscula lá, ele colocou maiúscula, porque é padrão da visualização dele colocar em maiúscula aqui, mas o nome correto é com minúscula, como eu coloquei lá. Veja que ele coloca um espaço também, que eu não utilizei, só por questão de convenção de nome, tá? Mas para código eu tenho que usar o nome desta forma que eu usei aqui, tá? Bem, e aqui eu posso definir a temperatura de cada corpo. Por exemplo, eu vou dizer que a bolinha vermelha tem temperatura 20 unidades. Eu não defini a unidade ainda, mas vamos dizer que é Celsius, né? E vamos dizer que o meu bloco tem 30 graus Celsius. Então veja, com um script eu posso atribuir temperatura para 2 corpos, ou para 3, ou para 1000. Quantos corpos eu quiser, cada um deles vai ter uma temperatura diferente. Ok? É só isso que eu quero com o meu autotemperatura. Agora eu quero que o meu sensor, que é esse objeto aqui, ele está com o nome de cilindro. Eu vou mudar esse nome, eu clico ali, aperto F2 para digitar o nome, e eu vou digitar o nome dele de termômetro, tá? Sem acento, tá? Eu nem lembro se termômetro tem acento, acho que não tem não, mas é sem acento. Então, esse objeto termômetro eu quero que ele leia. Bem, eu vou fazer uma coisa aqui que é o seguinte, ele tem um colisor, né? Ó, observe as propriedades dele. Ele tem um colisor do tipo cápsula, né? Engraçado, né? No Unity o padrão do colisor do cilindro é uma cápsula também. Para nós está perfeito. Eu vou editar esse colisor. Veja que ele apareceu aqui evidenciado, né? Eu quero que esse colisor, eu vou pegar aquele pontinho ali de baixo e vou passar para baixo aqui, ó. Então, se eu pegar uma visão de frente aqui, eu estou vendo que o meu colisor ele é maior que o meu objeto. É exatamente isso que eu quero, porque quando eu selecionar o meu objeto e fazer ele andar para cá, ó, o meu colisor vai colidir com os outros objetos. É como se isso aqui fosse a região de leitura, né? Como é que um termômetro digital faz? Quando aperta, ele emite um raio infravermelho que na verdade, mentira.
ele detecta o raio infravermelho vindo do corpo, né? Que é uma onda eletromagnética. Só que isso aqui representa, assim, ele não mede infinitamente em qualquer região, né? Então isso aqui define a região de medida. Onde ele colide, o corpo com o qual ele colide é o corpo que ele mede, tá? Entenderam aí, pessoal? Eu só expandi o colisor natural dele, ok? E eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou marcar esse colisor dele como trigger, como gatilho, né? Lembre-se que o nome trigger quer dizer gatilho. Por que isso? Porque eu não quero que esse colisor mexa nos objetos, eu não quero que ele mova os objetos, eu só quero que ele avise que houve colisão, porque é a partir dessa colisão que eu vou fazer a medida de temperatura, tá? Tá, agora eu tenho que criar um script para esse termômetro. Então eu vou criar aqui na minha pasta scripts, né? Eu posso criar em qualquer lugar aqui, mas a pasta scripts é para organizar os meus códigos. Então eu venho criar um C# script. Existe outra forma, que é essa aqui, ó. Eu clico no objeto e venho aqui, ó, adicionar componente. Aí eu posso vir aqui e digitar, por exemplo, script, SCR, né? Veja que aparece a opção para mim new script. Se eu digitasse C# também, ó, ele aparece new script porque é em C#. Aí eu clico. E ele pede o nome, que no caso é um script por termômetro. Eu vou digitar termômetro, posso escolher qualquer nome, né? Termômetro. E vou dar create and add, né? Criar e adicionar. Então, ele está atualizando, né? Agora veja que apareceu nesse objeto aqui um termômetro. Eu não precisei arrastar o objeto para ele, né? Veja só aqui, ó, na pasta AST, ele criou um script termômetro e vocês lembram que antes eu arrastei ele, né? Como eu já criei no objeto, eu não preciso arrastar, o objeto já tem ele. Só que o meu objeto termômetro, ele está aqui fora da pasta script, né? Porque eu criei via objeto. Então eu arrasto ele para a pasta script. Eu já tenho um script aqui termômetro, né? Um código termômetro que está atrelado ao meu termômetro, mas ele ainda não faz nada, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, vou dar um duplo clique aqui, né? Para ele abrir o meu código termômetro. Então veja que foi bem rápido a abertura, porque o meu visual já estava aberto. E aqui eu já tinha o autotemperatura e ele criou uma nova aba para o termômetro, para mim digitar o código do meu termômetro aqui. Então, novamente, eu vou apagar o código que já está aqui, né? E eu vou digitar o seguinte código. Primeiro que eu quero gravar a variável também, né? Então eu vou criar aqui um public, uma variável pública, né, para mim ver lá no inspector, que tem que ser float também, e o nome dessa variável vai ser medida, tá? Então é um número medida, é o valor de temperatura que ele vai medir. E eu coloco ponto e vírgula, que é para terminar a linha. Então quer dizer que o meu termômetro vai medir um número real do tipo que eu vou chamar de medida, tá? Veja que se eu salvar e vir aqui no meu unit, né, tá atualizando, agora, quando eu seleciono o termômetro, tem aqui no script termômetro um nome chamado medida. Eu posso até alterar, mas eu não quero alterar, eu quero que ele pegue esse valor dos outros objetos, tá? Então vamos programar isso. Para programar isso, pessoal, eu vou usar uma sequência de código que é o seguinte. Vocês lembram quando eu mostrei lá os colisores, né? Que quando um colisor é trigger, ele entra em outro objeto e ele não colide, ele simplesmente avisa que há uma colisão. Como que ele avisa que há uma colisão? Ele avisa através de uma função que é chamada. O nome dessa função é essa aqui, ó, onTrigger. Eu começo a digitar e ele já aparece para mim aqui, ó. Veja que ele já apareceu aqui onTrigger, né? Eu comecei a digitar o código, ele já apareceu numa lista e ele diz o que acontece aqui, ó. OnTrigger é chamado quando outro colisor entra no gatilho, que é o que vai acontecer quando eu mover meu sensor, né? Aí eu dou um tab, ele completa essa função para mim, né? Essa é a forma de dizer a função. Ela é privada, só funciona dentro da classe, ela é void, ela é nula, ela não vai devolver nenhum retorno, e o nome dela é onTriggerEnter. OnTriggerEnter quer dizer entrar no gatilho. Quando um objeto tocar um outro que seja gatilho, essa função vai ser disparada. E o que quer dizer isso? Ó, quando o meu objeto ali, o cubo, que tem um colisor, né? Que ele tem um colisor. Quando esse objeto colidir com o colisor do meu sensor de temperatura, que é trigger, né? Aquela função vai ser chamada. E aí o que eu quero? Quando essa função seja chamada, eu quero que esse valor aqui a medida, receba o valor de quê?
de temperatura, de autotemperatura, que aí eu vou ter a medição do meu sensor desse objeto. E quando eu ir para o outro, a mesma coisa. Então eu tenho que incluir um código aqui que é o seguinte, pessoal. Primeiramente, eu tenho que pegar o elemento onde que está gravada nesse bloco a temperatura. Está nesse script componente autotemperatura. Então eu tenho que pegar esse componente para depois ler esse dado. Né? Eu pego esse componente da seguinte forma. Eu vou receber um colisor, que é o colisor do objeto com o qual colidi, no caso o cubo, né? Então eu digito assim, ó, other, né, que é o nome que ele traz ali, o outro colisor, ponto. Ele é um collider, então eu quero pegar o GameObject dele, que é o collider, o collider que vai colidir é da caixa. O GameObject dele é o cubo, né? E o cubo tem um componente autotemperatura, certo? Então eu vou pegar o getComponent, esse aqui é um comando para a gente pegar um componente. E que tipo de componente? Autotemperatura. Veja que ele já reconheceu, porque é um tipo que eu já defini nesse outro script aqui. Né? Eu vou pegar esse componente autotemperatura, só que eu tenho que gravar ele em algum lugar. Né? Eu vou fazer um código assim no começo. Ó. Como eu pego o componente autotemperatura, aqui eu vou dar um ponto aqui e veja que ele vai aparecer várias opções. Inclusive, o que tem no autotemperatura? Tem o autotemperatura, lembre-se que é com letra minúscula esse aqui, né? Que é a temperatura do corpo. Então, autotemperatura, ó, ele já completou para mim. Tá certo o nome pequeno, né? Ó, vamos lembrar. O nome da classe é auto, que é o nome do componente. E o nome do float é o nome em minúsculo aqui, tá? Então, tá certo. Se isso confundir vocês, vocês poderiam trocar os nomes, tá? Eu me sinto bem à vontade usando o nome só com diferença de maiúscula e minúscula. Só que aqui ele vai devolver um float, né? Que é um número do tipo inteiro. Então eu vou gravar esse float onde? Onde que eu vou pegar esse valor? Eu vou gravar aqui em medida. Então, eu vou fazer medida igual aquilo ali. Ou seja, o que essa linha está fazendo, pessoal? Ela está dizendo que o meu valor medida, que é um inteiro, que é um real, um número quebrado, né? Ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao componente, ao valor autotemperatura do componente temperatura do GameObjeto que está no outro colisor. Isso não é muito difícil de entender, ó. Eu venho aqui, ó, colidi o meu sensor com o box. Então, com o colisor do box. O colisor do box, esse box collider. O GameObject é o cubo, que tem um componente autotemperatura, que tem um número real autotemperatura, certo? Novamente, esses dois nomes iguais, eu acredito que confunda quem está começando na programação, mas eu posso até... Vocês querem que eu altere? Para não ficar igual? Eu vou alterar esse nome porque eu estou achando que vai confundir vocês. Vamos colocar autotemperatura, vamos colocar só temperatura, ver se o software não dá problema com o nome interno. Vou salvar esse aqui. Aí aqui ele vai dar erro porque eu já não tenho mais autotemperatura, eu só tenho temperatura, né, com letra minúscula. Agora ele já compreendeu, certo? E vamos... veja que no meu unit aqui já, ó, agora o objeto ele já atualizou para temperatura. Ele continua mostrando em maiúsculo, porque ele gosta de começar com maiúsculo, né? Embora o correto seja lá. Esse aqui continua. Então, eu acho que com isso a gente já consegue pegar a informação. Eu só vou fazer mais um ajuste aqui, porque eu sei, eu sei que dessa forma aqui ele não vai medir, né? Quer ver? Eu vou executar. Eu venho aqui, eu estou vendo que colidiu, mas não mudou o valor. E eu sei porque não mudou o valor. Ele não mudou o valor porque esses objetos, como eles não têm rigid bodies, eles são todos estáticos. E o Unity não gosta que objetos estáticos se movam. Então, aqui eu vou fazer aquele truque que eu falei para vocês. Eu vou pegar o meu colisor, vou pegar o meu termômetro e eu vou adicionar nele um rigid body, tá? Só que eu não quero que ele caia, porque do jeito que está aqui ele vai cair, né? Devido à gravidade. Olha lá, caiu. Então, como eu quero mover ele, eu marco ele como cinemático. Então agora ele pode ser movido e ele não vai sentir força. E ele não é mais um objeto estático, porque ele tem corpo rígido, ele pode se mover. Então, agora eu vou executar, ele não cai. E quando eu toco aqui, ele não mostrou a medida de temperatura, né?
Ah, não, é porque o outro está zero. É porque, vamos lá, eu mudei o nome da variável, eu tenho que reatribuir os valores. Então, esse bloco aqui é 20, a temperatura, essa esfera, e esse aqui é, o bloco aqui, a esfera é 30, tá? E agora, quando eu executar, vamos ver se não acontece nenhum erro. Veja que a medida aqui está zero, ó. A medida está zero. Mas quando eu, olha lá, ele entrou no bloco azul, a medida passou a ser 30. E quando ele entrar na esfera vermelha, a medida passa a ser 20. Então, com esse mecanismo, eu estou conseguindo capturar a medida de cada um, de qualquer objeto que tem aqui, que tem esse componente temperatura, né?